Boa tarde! Está no ar para todo o Brasil e para todo o mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é Cultura e Desenvolvimento Psicológico, a perspectiva de Vygotsky. E o objetivo da nossa aula de hoje é apresentar o pensamento de Vygotsky sobre o processo de desenvolvimento e suas contribuições para o fazer pedagógico no contexto escolar. Autora Professora Margarete Mota. A psicologia histórico-cultural surge no início do século XX, na União Soviética, com Vygotsky, 1896 até 1934. Na época, o autor mostrou-se descontente com as correntes psicológicas soviéticas, uma vez que suas diversas escolas se dirigiam, ora negando a consciência, ora considerando a consciência e os processos interiores desvinculados das condições materiais que os constituíam. Segundo Rosa e Andriani, 2002, os conhecimentos elaborados pela psicologia na tentativa de compreensão do homem e como este constrói sua subjetividade mantinham sempre o caráter duplo. Objetividade versus subjetividade, oposição que Vygotsky conseguiu desfazer. O autor se propôs a construir uma psicologia baseada no materialismo dialético, que eu já falei aqui no meu canal sobre o materialismo dialético, inspirado nas ideias de Karl Marx, que postulavam que tudo é histórico, fruto de um processo, e que são as mudanças históricas na sociedade e na vida material que modificam a natureza humana em sua consciência e comportamento. Esse enfoque psicológico proposto por Vygotsky explicava a construção e o desenvolvimento psíquico e o comportamento humano, a partir das funções psicológicas superiores, que é pensamento, linguagem e consciência. Esses três fatores. Esses três itens que eu acabei de mencionar. O homem transforma-se de biológico em sócio-histórico, num processo em que a cultura é parte essencial da constituição da natureza humana. Não podemos pensar o desenvolvimento psicológico como um processo abstrato, descontextualizado, universal. O funcionamento psicológico, particularmente no que se refere às funções psicológicas superiores, tipicamente humanas, está baseado fortemente nos modos culturalmente construídos de ordenar o real. Fazia oposições às concepções teóricas inatistas, as quais postulam que o ser humano já carrega ao nascer as características que desenvolverá ao longo da vida, e também tecia críticas às visões teóricas empiristas que concebem o ser humano como um produto dos estímulos externos. Para Vygotsky, a formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade a seu redor. O homem modifica o ambiente modifica o homem. Guarde bem, meu caro estudante, o que eu acabei de dizer. O homem modifica o ambiente em que ele está inserido, e o ambiente modifica o homem. Deu importância às origens sociais da linguagem e do pensamento, destacando que o meio cultural faz parte do desenvolvimento e as funções psicológicas superiores como resultado da atividade cerebral. Vygotsky pressupunha um enfoque pautado na síntese do homem como ser biológico, histórico e social. Caracterizou os aspectos exclusivamente humanos do comportamento e construiu suposições de como esses traços se constituem ao longo da história do sujeito. Vygotsky teve dois grandes parceiros, Luria e Leontiev.
Para o desenvolvimento dos seus pressupostos, esses dois aliados, assim como ele, estavam interessados num novo enfoque psicológico estruturado no referencial de que o desenvolvimento humano tem suporte biológico, pois é produto da atividade cerebral. Fundamenta-se nas relações sociais entre o indivíduo e o mundo exterior, processo histórico. É mediado por sistemas simbólicos. No trabalho de Vygotsky e no de seus seguidores, encontra-se uma visão de desenvolvimento baseada na concepção de um organismo ativo, cujo pensamento é construído paulatinamente no ambiente que é histórico e em essência social. Nessa teoria, é dado destaque às possibilidades que o indivíduo dispõe a partir do ambiente em que vive e que dizem respeito ao acesso que o ser humano tem a instrumentos físicos, como a enxada, a faca e a mesa, etc., e simbólicos, como a cultura, valores, crenças, costumes, tradições e conhecimentos, desenvolvidos em gerações precedentes. Vamos agora para as funções psicológicas superiores, meu povo. As funções psicológicas elementares são de origem biológica, estão presentes nas crianças e nos animais. Manifestam-se por ações involuntárias, reflexas, mediante reações imediatas automáticas, sofrendo o controle do ambiente externo. Somadas ao aprendizado cultural, as funções psicológicas elementares gradativamente transformam-se em funções psicológicas superiores, que se caracterizam pela interação entre os fatores biológicos e sociais, manifestando-se pela intencionalidade das ações voluntárias e, portanto, presentes apenas na raça humana. Apesar de sua origem social, as funções psicológicas superiores só surgem porque existe atividade cerebral. Tá, pessoal? As funções psicológicas superiores podem ser descritas pela capacidade humana de autoobservação, planejamento e intencionalidade, pensamento abstrato e metacognição. O sujeito é capaz de pensar sobre o seu próprio pensamento. Segundo Vygotsky, 1996, apenas as funções psicológicas elementares se caracterizam como reflexos. Os processos psicológicos mais complexos ou funções psicológicas superiores, pensamento, linguagem e consciência, que diferenciam os homens dos outros animais, só se formam e se desenvolvem pelo aprendizado. A perspectiva de Vygotsky é sempre a da dimensão social e do desenvolvimento. Para ele, o ser humano constitui-se como tal, na sua relação com o outro social. A cultura torna-se parte da natureza humana num processo histórico que molda o funcionamento psicológico do homem ao longo do desenvolvimento da espécie, filogenética, e do indivíduo, ontogenética. O ser humano tem, assim, uma dupla natureza, membro de uma espécie biológica que só se desenvolve no interior de um grupo cultural. O processo de internalização é, ao contrário, um processo ativo, no qual a criança apropria-se do social. De uma forma particular, reside aí, na verdade, o papel estruturante do sujeito. Interiorização e transformação interagem constantemente, de forma que o sujeito, ao mesmo tempo que se integra no social, é capaz de posicionar-se frente ao mesmo, ser seu crítico e seu agente transformador. Assim, à medida que as crianças crescem,
elas vão se internalizando. A ajuda externa, que se torna cada vez menos necessária, a criança mantém agora o controle sobre sua própria conduta. Ao internalizar as instruções, as crianças modificam suas ações psicológicas, percepção, atenção, memória e capacidade para solucionar os problemas. Os problemas. Ela vai começar a solucionar os problemas. É dessa maneira que formas historicamente determinadas e socialmente organizadas de operar com informação influenciam o conhecimento individual, a consciência de si e do mundo. A consciência que ela vai ter de si e do mundo. Por exemplo, a visão de mundo e as consequentes formas de interagir com as crianças utilizadas pelos adultos no século XV. Diferem substancialmente das adotadas hoje em dia, especialmente se a compararmos com as do mundo urbano moderno, fortemente influenciado pelos meios de comunicação de massa. Traduzem formas diferentes de organizar, planejar e atuar sobre a realidade. No decorrer do processo do desenvolvimento mental, as funções psicológicas superiores aos poucos se constituem e são interiorizadas pelo sujeito mediante a intervenção sociocultural. Nesta perspectiva, para Vygotsky, a construção do real entendimento do mundo se dá do social para o individual, ou seja, do interpsíquico para o intrapsíquico. Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no decurso, no desenvolvimento da criança. A primeira vez nas atividades coletivas, nas atividades sociais, ou seja, como funções interpsíquicas. A segunda, nas atividades individuais, como propriedades internas do pensamento da criança, ou seja, como funções intrapsíquicas. Vamos agora para a mediação simbólica. A relação do sujeito com o mundo é mediada. Sobre o conceito de mediação, Vygotsky refere que consiste no processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação. A relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento. A questão da mediação, que caracteriza a relação do homem com o mundo e com os outros homens, é de fundamental importância, justamente porque é através deste processo que as funções psicológicas superiores, especificamente humanas, se desenvolvem. São dois tipos de mediadores: instrumentos, que têm a função, entre aspas, que têm a função de regular as ações sobre os objetos, e os signos, que regulam as ações sobre o psiquismo das pessoas. O primeiro, instrumentos, agem no plano externo do homem, e o segundo, signos, no plano interno, são reversíveis e regulam o pensamento e a consciência. O instrumento é feito ou buscado especialmente para um certo objetivo. Ele carrega consigo, portanto, a função para a qual foi criado e o modo de utilização desenvolvido durante a história do trabalho coletivo. É, pois, um objeto social e mediador da relação entre o indivíduo e o mundo. Os instrumentos, porém, são elementos externos ao indivíduo, voltados para fora dele. Sua função é provocar mudanças nos objetos. Os signos, por sua vez, também chamados por Vygotsky de instrumentos psicológicos, são orientados para o próprio sujeito, para dentro do indivíduo. Dirigem-se ao controle de ações psicológicas, seja do próprio indivíduo, seja de outras pessoas. São ferramentas que auxiliam nos processos psicológicos e não nas ações concretas, como os instrumentos.
Para ilustrar a ideia de instrumentos físicos, podemos mencionar, por exemplo, a utilização de utensílios domésticos, aparelhos eletroeletrônicos, materiais pedagógicos, dentre outros recursos, auxiliando nossas ações concretas. No que se refere aos signos, instrumentos psicológicos, na sua maneira mais básica, pode ser comparado a uma marca externa, que nos auxilia em ações que demandam memória ou atenção. Podemos exemplificar, citando a utilização da placa de trânsito que orienta o motorista. Nela, não está descrito diretamente a mensagem, mas ao vê-la, o motorista consegue identificar o significado daquela mensagem. Invenção e o uso de signos auxiliares para solucionar um dado problema psicológico, lembrar, comparar coisas, relatar, escolher, etc., é análoga à invenção e uso de instrumentos, só que agora, no campo psicológico, o signo age como um instrumento da atividade psicológica de maneira análoga ao papel de um instrumento no trabalho. Vamos agora para a mediação pela linguagem. Vygotsky dedicou-se também a estudar a relação entre pensamento e linguagem. A linguagem, signo interno, é o principal elemento mediador nesta relação entre homem e mundo. Por meio dela, o homem faz a representação mental da realidade. Para Vygotsky, 1998, a aquisição da linguagem na criança se dá devido à interação que a mesma possui com o ambiente que a rodeia e o convívio com outros da espécie. Elaborada e desenvolvida no curso da História Social da Espécie Humana, a linguagem simbólica é primordial para estabelecermos relacionamentos. Pode-se considerar a linguagem como um instrumento complexo que viabiliza a comunicação e a vida em sociedade. Sem ela, o ser humano não é social, nem cultural. Entre pensamento e palavra, existe uma inter-relação fundamental, em que a linguagem tem papel essencial na formação do pensamento e no caráter do indivíduo. Do caráter do indivíduo. Portanto, a linguagem não é apenas uma expressão do conhecimento adquirido pela criança. Ao tomar posse dos significados expressos pela linguagem, a criança os aplica ao seu universo de conhecimentos sobre o mundo, a seu modo particular de recortar sua experiência. Ao longo de seu desenvolvimento marcado pela interação verbal com adultos e crianças mais velhas, a criança vai ajustando seus significados de modo a aproximá-los cada vez mais dos conceitos predominantes no grupo cultural e linguístico de que faz parte. A linguagem é instrumento essencial na construção da consciência. Portanto, podemos dizer que a linguagem apresenta duas funções essenciais no processo de desenvolvimento humano. Primeiro, ela permite a comunicação e estrutura o pensamento. Permitir a comunicação e estruturar o pensamento, organização e articulação. A articulação está envolvida no processo de desenvolvimento humano, a organização e a articulação. A linguagem permite assim que o ser humano se distancie da experiência imediata, fato que assegura o aparecimento da imaginação e do ato criativo. Gente, no cérebro, nós seres humanos, a gente tem a área linguística posterior, significado das palavras, produção da fala, reconhecimento de palavras, significados das palavras,
percepções e memórias dentro do cérebro. A gente tem as percepções e memórias dentro do cérebro. A gente tem percepções e memórias, tá? É importante ressaltar aqui. No nosso cérebro tem a relação de pensamento e linguagem. E para encerrar, vamos agora para o desenvolvimento e aprendizado, o papel da intervenção pedagógica. De acordo com os pressupostos vigotskianos, a escola desempenha um papel crucial para o processo de desenvolvimento humano. É lugar privilegiado onde esse processo ocorre, pois o caráter educativo dessa instituição permite que os conhecimentos do senso comum adquiridos pela criança no seu dia a dia se modifiquem pouco a pouco em conhecimentos científicos, graças à intervenção de parceiros mais experientes, em especial o professor. Para Vygotsky, a atuação pedagógica da escola deve promover avanços substanciais no desenvolvimento do aluno. Neste sentido, a escola precisa ter uma visão prospectiva em relação ao processo de desenvolvimento do educando. Isto significa dizer que o ensino deve estar direcionado às funções psicológicas que estão em vias de se formarem efetivamente. O ensino não pode corresponder simplesmente ao desenvolvimento, mas sim se adiantar a ele, promovendo aprendizagens que levem ao desenvolvimento. Partindo dessa visão, Vygotsky nos apresenta o conceito de zona de desenvolvimento proximal, ZDP. É a sigla. Zona de Desenvolvimento Proximal tem como sigla ZDP, que se refere à distância entre o nível de desenvolvimento real que se costuma determinar através da solução independente de problemas e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto em colaboração com companheiros mais capazes. A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente. Nessa perspectiva, o papel da intervenção pedagógica como elemento mediador entre o aluno e a construção de conhecimento deve propiciar avanços significativos para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, mediante situações de aprendizagem que façam sentido no processo histórico-cultural dos sujeitos envolvidos nesse contexto. Então, por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo no canal, você será notificado. Gostou da nossa aula? Achou interessante? Então já deixa seu like. Eu fico por aqui e até amanhã, Brasil. Tchau!